É com muita alegria que eu estou aqui no programa Tempo de Recomeçar para fazer a leitura do Evangelho com você e juntos meditarmos, colhermos o que o Senhor tem a nos ensinar. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, já estamos fazendo uma linda caminhada, iniciando o nosso dia à luz da Palavra de Deus. Como é bom ouvirmos o Senhor. E para isso, invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos auxiliar nesta meditação. O Espírito Santo sempre tem algo novo a nos ensinar, mesmo que façamos a leitura do Evangelho, a qual nós já tivemos a graça de fazê-la antes. Então meditaremos Mateus capítulo 6, versículos de 30 a 34. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, eu creio que hoje cabe-nos uma reflexão pautada em questionamentos acerca do que nós acabamos de ouvir, como por exemplo, aqui no ponto 1 que eu destaquei, os apóstolos estavam chegando de uma grande missão e foram contar tudo para Jesus. Isso mostra para nós uma intimidade muito grande entre os apóstolos e Jesus, tanto que eles queriam contar o que aconteceu. Certamente trouxeram ali as intenções daquele povo, as angústias daquele povo, certamente. Mas o questionamento que eu levantaria a partir deste versículo seria: e nós? Ao chegarmos de uma missão, nós queremos contar tudo a quem? Quem é o nosso diretor espiritual? Quem é? E aqui no ponto 2, eu achei muito interessante esta fala de Jesus. Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Ou seja, o nosso serviço, ele não deve ser aquele serviço exaustivo, cansativo, doentio, onde nós entramos segunda a segunda na ação, no ativismo, sem pausa para a oração, para o descanso. Então, eu creio que a partir desta fala de Jesus, cabe-nos este questionamento: como está a minha vida pessoal? Eu estou sem tempo? Eu estou exausta? Como eu estou
diz aqui Jesus para descansar um pouco. E no ponto 3, diz aqui o Evangelho, que quando Jesus viu aquela grande multidão, ele encheu-se de compaixão, porque ele percebia que aquele povo correndo para lá e para cá, a ponto de correrem à frente do barco para chegar e certamente tomar os melhores lugares. Quando Jesus vê aquela situação, ele sentiu compaixão, ele sentiu a dor daquele povo, porque disse Jesus, eram como ovelhas que não têm pastor. Olha a seriedade disso. Por quê? Porque o Senhor nos convida hoje ao equilíbrio, à serenidade, ao repouso, à oração, que é muito diferente de comodismo, que é muito diferente de covardia. Então o Senhor nos pede pausa, pausa em família, pausa em oração. O Senhor nos pede pausa na nossa comunidade, junto aos irmãos da comunidade. Nós estamos vivendo algo muito delicado nas paróquias, porque existem pessoas, existem servos maravilhosos, atuando nas paróquias, naquela correria, e ao mesmo tempo não tem tempo para a sua comunidade. A comunidade está vazia, quase que abandonada. Mas o servo, morador e participante daquela comunidade está atuando lá nos grandes centros. Então, é isso que nós precisamos de pensar hoje. O Senhor nos convida à missão, mas uma missão com coerência e equilíbrio. Então, hoje, sábado, dedicado à mãe de Jesus, a missionária de todos os tempos. A mãe de Jesus agiu em família, aceitou a ser a mãe do Salvador, mas ela sempre estava ali na comunidade dela. O convite é esse para hoje, estarmos serenos, ativos na nossa comunidade. Onde é que o Senhor precisa da minha missão? Continuemos firmes e unidos, perseverantes. Não desanimemos. A messe é grande e os operários são poucos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos fortaleça, hoje e sempre. Amém.